Senhor Jesus, muito obrigado por nós estarmos aqui reunidos, pelo silêncio dessa hora, pela paz, pela calma, pelo sossego, pela tranquilidade. E eu quero te implorar que tu derrame sobre todos nós o teu chover, o teu destilar de graça, a umidade que os nossos corações precisam, para que as sementes da vida brotem, abram, frutifiquem em nós. E perdoa os meus pecados e os pecados de cada um de nós. Dá-nos uma consciência que sofra a bênção do arrependimento, para que haja esperança para a nossa vida a cada dia. E dá-nos perseverança, para que o arrependimento seja em nós digno e produza o fruto digno dele mesmo. É o que eu te peço por mim e por todos os meus irmãos, aqui e em todo lugar na terra, aonde estejamos sendo vistos e ouvidos agora. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus queridos. Eu hoje à noite quero conversar com vocês todos sobre um aspecto inicial que para mim é absolutamente fundamental na nossa relação com os salmos, na perspectiva de os termos, digo, os salmos, como instrumento da graça, como pedagogia curadora divina para o nosso ser, como terapia para o nosso próprio coração. E que aspecto é esse? Já que na quarta-feira retrasada eu aqui conversei com vocês sobre múltiplas dimensões de coisas que envolvem os salmos. Hoje eu quero iniciar focando nesta. E provavelmente nela nós prossigamos algumas semanas, até que a gente passe para uma outra perspectiva. Que perspectiva da relação dos salmos com a nossa consciência de cura, com o divã de Deus, por assim dizer, para nós? A primeira dessas características que eu quero começar a conversar com vocês hoje é aquela que relaciona o salmista, ou a alma humana, ou aquele espírito humano, aquela consciência humana que produziu aquele salmo, à circunstância histórica na qual ele estava vivendo. Porque uma coisa que a gente percebe logo na vida e associa imediatamente aos salmos quando começa a estudar a palavra, é que os salmos são produções da vida e não de um diletantismo poético e não de uma decisão melódica da alma de dizer: vou fazer uma coisa que seja bonita para Deus, ou sincera para Deus, que seja humana, demasiadamente humana. Não há essa deliberação. O que há é espremeção no salmo. O que há é furúnculos na alma sendo espremidos, e o cara ejeta o ser como salmo. O que há é a visitação de uma gratidão súbita na história que produz no coração dele aquela resposta. O que há é uma opressão esmagadora aqui.
enquanto não traz a sua própria solução, gera a sua inevitável perplexidade, ou, sendo uma opressão em vindo a libertação, produz no coração do indivíduo um explodir de gratidão extraordinário. Agora, o que é fascinante para mim, desde que bem novinho eu comecei a observar essas correlações simples de serem observadas, não é preciso que você seja mestre em hebraico, que você tenha acesso a nada disso. Qualquer leitura simples, sem comentário bíblico, do jeito que se fazia antigamente, quando todo mundo gostava de estudar a palavra por si mesmo. Quando eu comecei a estudar 41 anos atrás, lá no Amazonas, era assim. Os recursos eram muito poucos. Não havia Google, não havia nada disso. Você tinha que criar seu caderninho, fazer suas anotações, suas correlações, suas pesquisas pessoais. E eu fui vendo, como por exemplo, não era nada parecida a produção literária do Salmo com a experiência histórica do salmista. Essa era a coisa que de cara me chocava. Porque eu lia um salmo, com exceção, por exemplo, de um salmo como o 51, de Davi confessando o pecado dele, pedindo compaixão do Senhor, que o limpe e o purifique. Ele estava vindo da experiência do adultério com Batseba e aquela angústia da consciência dele que se reavivou depois que o profeta Natão visitou. Muitos salmos, a gente vê a experiência histórica do indivíduo e às vezes a experiência é estonteantemente desagradável do ponto de vista da observação. E quando você lê o salmo que ele escreveu, correspondentemente àquela experiência, você vê como aquele cara tratou aquele episódio ou ocorrência tão estranhamente desagradável com uma interpretação totalmente diferente. Como é, por exemplo, o caso que eu quero começar a ver com vocês hoje, que é do Salmo 34. Olha só, por que eu escolhi começar com o Salmo 34? Porque foi provavelmente depois do 23 o primeiro salmo que eu decorei, quando era criança, por causa da minha avó, mãe velhinha, vó materna, que era uma leitora da Bíblia, assim, tenaz, e que lia os provérbios, os 31 provérbios, ela lia todos os meses, de modo que o livro de provérbios ela lia 12 vezes por ano, são 31 capítulos, um por dia, todo ano ela lia provérbios 12 vezes, e lia em voz alta, e depois que eu aprendi a ler, a minha irmã e outros na casa, ela pedia para a gente ler para ela, que ela foi ficando cega. E os salmos também. Ela lia os salmos, os 150 salmos, ela lia durante um ano uma vez e meia. Os salmos todos, mas ela lia os 150 duas vezes, e mais 65 ela jogava até o fim do ano, mas não deixava de ler. E a gente ouvia. O 23 eu acho que eu nasci sabendo. Devo ter sido parido dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E alguns outros, Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor, aquela convocação para vir à casa de Deus, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, todas essas coisas. Mas o 34 era o 91 da minha avó. Assim como a maioria dos crentes gosta do Salmo 91, parece que ele tem um poder a mais. É um Salmo Plus, é o 91. Lá o 34 a minha avó adorava e queria que a gente repetisse, de modo que eu não dormi quase nenhuma noite na minha infância, sem ter que dizer pelo menos um pedacinho do Salmo 34, que era aquele final lá: em paz me deito
e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Tinha que dizer isso todo dia. Mas foi só com 18 anos, quando eu me converti, e comecei a ler a Bíblia por mim mesmo, que eu fui perceber qual era o contexto daquele texto e discerni-lo para mim. Veja, por exemplo, como diz o Salmo. E tem uma nota da Sociedade Bíblica que o publicou, dizendo o seguinte: Salmo de Davi, quando se fingiu de amalucado na presença de Abimeleque, rei dos filisteus, da cidade de Gate, e por Abimeleque foi expulso e se foi. Então, o contexto disso aqui nós vamos ler depois, quando formos ler no primeiro livro de Samuel, no capítulo 21, do verso 13 em diante, nós vamos ver a história. Agora, primeiro vamos ver o Salmo. Se você não soubesse da história, como tem uns aqui que sabem, e há outros que ainda não sabem, e por enquanto eu peço que quem não saiba, não procure saber. E se você soube e não está bem lembrado, não tente lá ler. Quem está na ignorância permaneça. Para que leiamos o Salmo com uma certa virgindade melódica em relação a ele. E perguntarmos a nós mesmos, antes da leitura, o seguinte: para eu escrever este salmo, como é que eu tinha que estar me sentindo? Cercado de quê? Para sair de mim um salmo desse? Essa é a pergunta que eu quero que cada vez a gente faça. Para eu escrever este salmo aqui, como é que a vida tem que estar me favorecendo? O que que Deus tem que estar me fazendo para de mim sair um salmo desse? Se é que sai de mim qualquer salmo de gratidão, de confiança, de certeza, de convicção. Bom, nos dias de hoje, para que esse salmo aqui seja produzido, o indivíduo, mesmo que tenha todos os inimigos que aqui são aludidos, as dificuldades que aqui são apresentadas, ele tem que estar se sentindo extremamente superior para poder fazer essas declarações. Superior moralmente, superior financeiramente, economicamente, profissionalmente, com todas as seguranças para ele poder cantar de galo com a segurança desse salmo. Mas depois vocês vão ver como é que Davi estava vivendo quando este salmo brotou dele. E a pergunta é, se vivendo daquele jeito brotou dele este salmo, por que que de mim, que nunca vivi nem de longe nada do que ele está vivendo, pelas minhas gripes e achaques, só sai de mim a murmuração, a blasfêmia, a negatividade, a mediocridade interpretativa, a aflição exacerbada e tudo mais que caracteriza a minha vida. Então a pergunta é essa: para que este salmo brotasse de mim, como a vida teria que estar me tratando, ou quem sabe até me adulando? Vamos lê-lo? Por favor, agora com esse contexto, nós aqui, nós em casa, todo mundo. Bendirei o Senhor em todo tempo. Vamos prestando atenção, gente. Bendirei o Senhor em todo tempo.
o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Normalmente a gente diz isso quando está tudo bem, aí a gente fica assim nessa de... Que é isso, irmão, alegre-se do Senhor. Nós exortamos todo mundo a ficarem firmes na esperança quando os propulsores estão todos a nosso favor. Mas será esse o caso dele? Olha só como ele continua. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão comigo, com a minha alegria, com o meu louvor, com a minha exultação diante de Deus. Portanto, engrandecei o Senhor comigo, todo mundo, vamos lá? Amém ou não amém? É isso que Davi está dizendo, ajuntem-se a mim. Cantem, temos razões. Engrandecei ao Senhor comigo e todos a uma, juntos, bem forte, lhe exaltemos o nome. O negócio estava bom demais para ele, não é? Aleluia! Busquei o Senhor e ele me acolheu. Eu leio isso aqui e eu me sinto no colo. Vem cá, mojinho, do vô. Vem cá com o vovozinho. Vem cá, olha que coisa fofa. Mas não chorou não. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Me acolheu. Vai assustando. Mamãe tá ali e o vovô é inofensivo. Não olha pra mim que prejudica. Que essa barba é assustadora. Só depois de algumas semanas é que ela se torna sedutora. Aí ninguém quer tirar mais a mão daqui, sabia? Mas bem, quando eu leio esse salmo, eu sinto isso aqui. Busquei o Senhor e ele me... agora a gente está indo, já, sua moleca? Busquei o Senhor e ele me acolheu. Como se essa coisinha linda levantar a mão para mim, eu largo tudo, jogo a Bíblia, vem! Ele me acolheu. Olha a confiança desse homem. Pergunta, quais são os fatos corroboradores? Quais são os fertilizantes dessa esperança? Do carinho e do aconchego desse acolhimento, do qual ele se sabia beneficiário total. E mais, livrou-me de todos os meus temores. Todos os meus temores. Quais são os seus temores? Duplicata, cheque que tem que ser coberto até segunda, cartão que está vencendo. Qual é o temor? Ou alguma dificuldade, um exame que você fez, o resultado não saiu? Ou seu filho ficou adolescente, anda estranho? Como se houvesse alguma coisa anormal nisso? Quais são os seus temores? Davi tinha os dele. Depois a gente vai ver como eram do tamanho dos nossos. Livrou-me de todos os meus temores. E nós vamos ver mais do que isso. Que quando ele disse livrou-me de todos os meus temores, as ameaças estavam todas presentes. Só tinham sumido os temores. As ameaças estavam lá. Os temores é que não existiam em relação às ameaças. E aos ameaçadores. Está dando para entender? Contemplai-o e sereis iluminados. Agora, a pergunta, em meio a que circundado pelo que ele contempla o Senhor e pelo Senhor é iluminado?
E compare isso com a angustiazinha que você tem, razão da qual você diz: não consigo orar, não consigo pensar, não consigo confiar, não consigo descansar, não consigo nada, só estou cercado de temores. Aí a gente vai ver quais são os temores e diz: ah, é isso aí. Contemplai-o e sereis iluminados, e os vossos rostos, vossas caras, jamais sofrerão vexame. É a certeza dele. Depois você vai ver em que contexto ele diz isso. No meio de que vexame humano ele está dizendo que se você contemplar a Deus, você será iluminado e a sua cara não sofrerá vexame. Veja como esse homem interpreta livramento e vexame de maneira totalmente diferente da gente. Aí ele diz: clamou este aflito, que era ele. Agora, este aflito que clamou, diz: bendirei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará nos meus lábios, gloriar-se-á no Senhor a minha alma, engrandecei o Senhor comigo, porque eu busquei, ele me livrou. Olha, contemplem-no e vocês serão iluminados, não tem vergonha a passar. Eu clamei, o Senhor me ouviu. Este aflito aqui conhece essa realidade. E o Senhor veio e me livrou de todas as minhas tribulações. Quem lê uma coisa dessa disse: pronto, o cara mudou para as Bahamas. Alugou uma ilha, comprou uma ilha particular. Ninguém chega mais perto dele. Porque olha a peremptoriedade dessa afirmação. Eu clamei, o Senhor me livrou de todas as minhas tribulações. Quando a gente lê a história de onde esse salmo gerou, você vai ver como ele estava totalmente livre de todas as tribulações. Como esse é um conceito totalmente subjetivo e como ele não tem que ser necessariamente historicamente objetivo e comprovador da minha convicção, por uma razão simples: o justo viverá pela fé, mesmo antes das concreções se estabelecerem, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que se não veem. Ele prossegue, diz: o anjo do Senhor acampa-se. Está acampado ao redor dos que o temem, dos que temem ao Senhor, e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Toda vez que eu ouço esse salmo hoje em dia, eu me lembro de um episódio dos últimos na vida de papai e mamãe, antes dele partir em 2007, quando uns assaltantes entraram lá na casa deles de manhã, com umas armas. E ele, 4 meses antes dele morrer, e ele nem viu, ele estava cego, né? E os homens entraram com as armas, renderam todo mundo ali à mesa, e ele continuou comendo a papinha dele, de maisena, sem nem prestar atenção. Só ouviu a gritaria, os caras dizendo: ninguém se mexa, senão eu mato! Não se mexam! E como tinha um vizinho lá, o Rai, pastor presbiteriano que mora bem à frente, ia toda manhã lá, ia muito brincalhão, e brincava muito com o rapaz que dirigia para o papai, o Gildo. Muito amigos, e eles chegavam sempre fazendo fanfarra e brincadeiras um com o outro. Papai, na inocência cega dele, comendo a papinha, falou: meu Deus, o pastor Rai chegou animado hoje. Ele está fazendo assim, essa interpretação de bandido muito bem. Se eu não soubesse que era ele, eu ia ficar até preocupado, e continuando lá. Até que, de repente, ele percebeu que era um assalto, quando, pelos 15% que ele via do lado de cá, ele viu a minha mãe levantar a mão e dizer assim: parem com isso em nome de Jesus.
Aí ele falou, a minha mulher não é leviana, minha velha não é leviana. Para não usar o nome de Jesus não seria em vão, tem alguma coisa acontecendo aqui. Aí botou o óculos dele, quando ele olhou assim, que ele foi vendo, passando aqui os 15% dele assim, varrendo os vultos, e ele viu a moçada lá, homens grandes com pistolas automáticas na cabeça do pessoal, à mesa. Aí ele se pôs em pé e disse, ponham-se para fora da minha casa, todos vocês, agora, retirem-se. É uma ordem, em nome de Jesus, vão! Saíram todos correndo, se atropelaram dentro da casa para conseguirem sair. Foi uma confusão para serem presos lá na frente. Aí papai sentou, continuou comendo a papinha dele. Tranquilo, aí lá vem a minha mãe. Meu velho, pega essa água com açúcar. Ele, mas por que vai estragar a papa? Não combina, eu quero água depois que eu comer a papa toda, vou ficar com sede e vou beber água. Não, por causa desse impacto. Que impacto, minha filha? Impacto para esses rapazes. Coisa mais perigosa. Invadir a casa de alguém que anda com Deus é um perigo. Isso aqui cheio de anjo. Eles estão correndo um risco. Olha, aliás, se eu pudesse falar com eles, eu diria, meus filhos, não cometam coisas tão perigosas assim. Invadir a minha casa é um perigo, é um risco. Aí ele me ligou e me contou essa história, e depois a mamãe veio para mim, e rindo, disse assim, e depois à noite, eu assim, meio nervosa ainda com aquilo, foi chocante, meu filho. Eu falei, meu velho, ora, pede ao Senhor para acampar o anjo dele aqui. Aí o papai falou, escuta, você teme o Senhor? Aí ela disse, temo. Eu falei, eu também. Então essa é uma oração redundante. Pedir ao Senhor para acampar o anjo dele, porque quem teme tem o anjo acampado, não precisa orar. É andar com Deus e está tudo feito. Não tem nem que pensar no anjo, o anjo é que pensa em mim. Eu penso no Senhor e o temo e confio nele, e o mais ele fará. Então aqui ninguém vai dizer, Senhor, acampa teu anjo aqui hoje, porque ele está. A pergunta é, o nosso coração continua dele? Se o nosso coração é dele, está tudo feito. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Guarde essa afirmação, nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos anunciarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem, quer viver muitos dias para fazer e ver o bem? Portanto, se você é essa pessoa, eu aconselho, diz Davi, preste atenção nos conselhos que ele dá, depois você vai ver em que contextos ele está vivendo. Olha os conselhos de Davi. Para quem quer sobreviver, não quer ser morto rápido. E disso ele entendia. Agora mesmo, falando isso, tinha uma guilhotina na cabeça dele. E vocês vão ver como é que ele lidou, com que sabedoria prática ele lidou com isto aqui. Quem é o homem que ama a vida? Ama a vida. Amar a vida não é amar a gandaia. Amar a vida é amar o que Deus chama vida. Não é o que o Vinícius de Moraes definiu como vida. Não é a vida segundo Tom Jobim, nem segundo o Marquês de Sade, e nem segundo Sartre, nem segundo Caetano.
É a vida segundo Jesus, segundo o Evangelho, segundo Deus. Portanto, quem é o homem que ama a vida segundo Deus e quer longevidade, quer prolongar os seus dias para ver o bem, para fazer o bem, para buscar o bem? Quer saber quem é esse homem? É esse que faz essas coisas. Primeiro, refreia a tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente. Segundo, aparta-te do mal e pratica o que é bom. Quanto mistério filosófico nisso, né? Simples, gente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. E você vai ter vida longa para ver o bem, para realizar o bem. Os males vão vir numa estatística infinitamente diminuída sobre a sua existência, se você for assim. Não se está dizendo que gente que seja assim jamais seja alcançada por nada perigoso, mas ele sai fora definitivamente do grupo de risco dos que não terão longevidade para ver o bem, porque não amam a vida e não tratam a vida com a devida sabedoria relacional. Então aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura paz. Quer vida longa, vida boa, procura paz. E empenha-te, esforça-te por alcançá-la. No que depender de ti, tenha paz com todos os homens. Porque os olhos do Senhor repousam sobre gente boa de Deus dessa natureza. E os seus ouvidos estão sempre abertos ao clamor desta sinceridade, desta verdade. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, todavia, para lhes extirpar da terra a memória. Não é desejo de Deus que a maldade seja cultuada na terra, seja simbolizada como bem para os homens, como frequentemente a gente vê acontecer. E mais, se diz que esses que são gente boa de Deus, Davi diz, clamam ao Senhor e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Mas percebam o conceito de livramento de tribulação, se é a ausência delas ou se é a supressão do poder das tribulações na emocionalização que gera o descontrole angustiado na minha alma. Como verificaremos logo depois. E ele diz, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Muitas são as tribulações do justo. Muitas. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Mas vejam como a gente só lê o que a gente quer ler, a gente só encara o que a gente quer encarar. A palavra de Deus não existe, existe a nossa seleção dela, conforme a gente queira praticar. Porque da década de 80 em diante se propalou entre nós que o justo jamais seria tribulado. Se tivesse algum problema acontecendo com alguém, algum pecado estava presente. E aqui você vai ver, quando a história for lida, que Davi, de fato, não estava livre da concreção de nenhuma tribulação, exceto na interioridade, exceto no coração. Preserva o Senhor todos os ossos desse que anda com ele, nem dele sequer será quebrado. Texto esse que foi apanhado mais adiante no Novo Testamento e aplicado diretamente a Jesus, quando no madeiro não se lhe quebraram os ossos. Se diz para se cumprir a Escritura, foi que isto aconteceu.
O infortúnio, todavia, a calamidade, passa a ser um dado estatístico provável na existência de todo aquele que existe praticando a impiedade. Sim, na vida daqueles que odeiam o homem bom, tais coisas podem vir inevitavelmente, porque sobre ele repousa já de antemão o espírito da condenação. Ninguém oprime a bondade e a justiça sem que sobre si já haja uma sentença. O Senhor resgata, no entanto, a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Gente, é maravilhoso, é ou não é? Agora, querem ver a história? Vamos abrir a história aqui? Todo mundo. Abram no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel. Ou então, abra o seu iPhone no primeiro livro de Samuel. Porque tem um monte de gente que está ali no iPhone. Abra o seu iPhone. No primeiro livro de Samuel, no Velho Testamento. No capítulo 21, e preste atenção no seguinte. Olha só de onde Davi está vindo. O cara matou a Golias. No capítulo 17, a vida dele virou um inferno. Porque o rei Saul ficou com ódio. Um ciúme desgraçado. Saul tinha um tesão invejoso de Davi. Era aquela admiração, aquele tesão não erótico, aquele tesão psicológico. E projetava para Davi tudo quanto ele não era, e Davi encarnava. Então Davi mata Golias e arranja o pior gigante como inimigo, que é o rei Saul, que faz dele, inclusive, genro, para controlá-lo melhor. A salvação dele é o filho de Saul, Jonatas, que o trata com amor verdadeiro até o fim da vida e com dignidade. Mas você vê do capítulo 8 em diante como os ciúmes vão crescendo à medida em que Davi vai sendo amado pelo povo. Aí o verso 17 do capítulo 18 já mostra Saul querendo matar Davi. Depois, quando a filha de Davi é dada a Davi, o rei faz de tudo para boicotar a relação de Davi com Mical, com a filha dele. Aí vai Jonatas, o filho de Davi, de Saul, intercede por Davi e combina uma charada lá com Davi a respeito do que seria o seguro para Davi ficar ou não ficar perto do pai dele. E uma vez que o que eles combinaram, o rei mostra nas ações dele que o seu intento era de fato de matar Davi, Jonatas, com dor na alma, diz a Davi: vai daqui, porque aqui não te é seguro. E Davi passa a fugir de Saul, que vive em estado de ira, possessa, provocado por um espírito maligno, na sua inveja odienta e persecutória de Davi, e ele anda fugindo de antro em antro, de gruta em gruta, de lugar em lugar, sem ter repouso, sem poder voltar para nenhuma casa. Nenhum lugar mais é sua casa, nenhum lugar mais é seu abrigo. Não há mais ninguém em quem, não sendo profundamente íntimo, ele possa confiar. A vida dele está sob um fio o tempo todo. Quando ele escreveu este salmo, esse é o estado. E para piorar, olha só o que acontece. Ele está com alguns homens com ele e com fome. Muita fome. E o verso 1 do capítulo 21 do primeiro livro de Samuel diz assim: então veio Davi a Nobe ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo quando viu Davi, ficou tremendo, porque, claro, o reino, já falava daquele zuzuzum. Davi quer matar, Saul quer matar Davi. Aí o sacerdote vê Davi chegando. Sai, meu Deus, o que está rolando?
O que eu ouço é que Saul não está bem com ele. Ele, que eu saiba, não fez nunca nada contra Saul. E agora ele está vindo a mim, é problema na minha casa. E ele fica angustiado e Davi sabe que o sacerdote está com medo, porque tem o pressentimento de que pode sobrar para ele, se ele ajudar Davi. Aí ele pergunta, por que vens só e ninguém contigo? Ora, Davi vinha com homens, mas o que Davi fez? Como Davi sabia que o sacerdote ia ficar apavorado e já estava, ele disse, se eu chegar com homens, eu vou deixar esse homem num estado de pânico, deixa eu chegar só. Porque a minha presença sozinha já vai panicá-lo. Com homens, ele vai infartar. Deixa eu chegar calmo e só. Aí dá a chance para Aimeleque fazer essa pergunta pura. Davi dá a chance para o cara ficar inocente. Vocês entenderam? Olha o que um homem sábio faz. Se eu levar meus homens, ele não vai poder ficar inocente se ele for interrogado. Se eu for só, eu faço ficar inocente porque ele vai dizer que ele chegou só. Embora ele possa ter dúvidas quanto ao fato de que atrás da colina houvesse um contingente meu, mas ele vai poder responder só pelo que ele viu, não pelo que ele não viu. Então deixa eu ajudar esse homem a ficar inocente. Olha a atitude presente nesse indivíduo, Davi. Portanto, ele respondeu ao sacerdote Aimeleque, o rei deu-me uma ordem e me disse... E ele não diz o rei Saul, ele disse o rei, era o único lá de Israel, bastava dizer isso. Se na cabeça dele a subjetividade é, não interessa quem é rei para mim, não importa, vou dar a esse homem a chance de continuar inocente. Já que o problema é meu e não é dele, eu aqui peço ajuda, não estou pedindo uma cumplicidade em relação a colocá-lo em perigos. Aí ele diz, eu recebi uma ordem. E eu vim. Ninguém saiba, portanto, o rei disse, por que te envio? E de que te incumbo? Quanto aos meus homens, ele disse, combinei que me encontrassem num outro lugar longe daqui, para deixar Aimeleque livre de incriminação. Agora, que tens à mão? Perguntou Davi. Dá-me 5 pães. Ou que se achar, só faltou pedir 2 peixinhos também, Davi. 5 pães já quebra um galho, tem aí? Porque ele queria que o indivíduo ajudasse sem se incriminar. Vocês estão vendo como é que um homem que funciona segundo o coração de Deus também salva os outros de dificuldade? E veja a liberdade com a qual ele salva o outro de se incriminar. Sem se sentir culpado em fazer isso. E pede comida. Respondeu o sacerdote a Davi, não tenho pão comum, pão de padaria, pão de fornada à mão, pão normal. Só tenho aqui o pão sagrado, o pão dedicado a Deus no altar. Se ao menos os teus homens não comessem nenhuma mulher, eu poderia dar esse pão consagrado, mas eu sei que os teus homens chegam por aí, traçam a mulherada nas tribos, porque o homem andando por aí em bando, um bando de cangaceiro de Davi, desse lampião Davi, vão ficar emalucados. Se pelo menos eles estivessem em estado de abstinência sexual, não pegando mulheres pelo caminho, podia até ser que eu desse o pão para eles. Olha o que Davi diz para o cara. Lorota davídica, certamente. Ele respondeu e o seguinte ao sacerdote, sim, como sempre, quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje.
com essa fome desgraçada, essa perseguição maligna, esse rei do nosso combate, está todo mundo purificado, fica em paz. Mas deixa a gente comer o pão da ceia. O pão da preposição, para o judeu, era assim, alguém comia aquele pão, era tipo assim, muito mais blasfemo do que há 100 anos atrás, numa mesa católica, as crianças fossem liberadas para se fartarem de hóstias. Ou num culto reformado, há 80 anos atrás, se todo mundo, depois que acabasse, corresse lá e comesse o pãozinho todinho, bebesse aquele vinho todo, ainda era brincadeira, perto do que para um judeu significava meter a mão no pão sagrado do altar. Que só o sacerdote poderia manejar, porque aquilo ficava diante de Deus como expressão de gratidão. Aí Davi disse, não, está todo mundo consagrado. Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, quando trocados no devido dia por pão quente. Achava-se ali naquele dia, todavia, um dos servos de Saul, detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg. O nome dele significa em hebraico o tímido, mas na realidade ele era um edomita, lá da região de Edom, e que ele era o maioral dos pastores de Saul, mas fez uma besteira e ficou preso numa prisão no templo, que não era ainda o templo, era apenas a casa do sacerdote. Disse Davi a Aimeleque, não tens aqui à mão lança ou espada alguma, já me deste pão, tem uma arminha. Não tem uma pistola, uma R15. Tem um cara preso, Doeg, não tem uma espada não? Sim, uma que não presta para mais nada. Aí olha só o que o sacerdote disse a ele, né? Disse, a espada de Golias, o filisteu a quem tu mataste lá no vale de Elá, está aqui, por acaso, envolta num pano, atrás da estola sacerdotal. E se queres levar, leva, porque não há outra aqui senão essa, aquela que tu mataste, pegaste do Golias e mataste com ela. E Davi disse, oba, não há outra semelhante, pode me dar. Aí levantou-se Davi dali, mas não esqueçam o salmo, hein? O salmo está rolando com esse pano de fundo, minha gente. Olha só que maravilha! Quando a gente voltar e ler o salmo, a gente vai dizer, meu Deus, me salva da minha idiotice, eu estou indo embora, eu não sei nem quando é que eu quero me olhar no espelho. Sério? Porque no divã de Deus tem que haver uma recuperação da nossa resistência interior como gente, para enfrentar a vida. Salmo tem que ser um fortalecedor de alma, espírito e caráter, com o poder da gratidão e das esperanças certas, para a gente aprender a vencer a vida. Portanto, verso 10 diz, levantou-se Davi, depois desse episódio, naquele mesmo dia, e fugiu de diante de Saul, e o salmo rolando na cabeça dele, hein? E foi a Aquis, rei de Gate. Viajou deste lugar até a Filístia, onde os filisteus moravam no litoral, ali onde hoje está a faixa de Gaza, que é a mesma cidade de Gaza, Gate, Ecrom, Asquelon, Asdod, as cidades dos filisteus no litoral. Viajou alguns quilômetros e chegou lá, na terra dos filisteus, aonde Saul já não entrava, mas era bem do lado. 30 quilômetros de distância no máximo. Porém, os servos do rei Aquis, dos filisteus, lhe disseram ao rei filisteu, não é este Davi o rei da sua terra? Não é este
aquele acerca de quem se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu a seus milhares, porém Davi a 10 milhares? Que é isso, rei? Você vai deixar o cara que matou o Golias, o herói de Israel, o rei na alma e no coração do povo, receber refúgio aqui contigo? Só porque dizem que Saul quer matá-lo? Mas e a relação dele com esse povo? E a paixão do povo por ele? Ele é o líder natural disso tudo lá. Colocá-lo aqui é perigo, é isso que eles estão dizendo. Do ponto de vista militar e estrategicamente, sabiamente. Aí Davi ouviu isso. Davi guardou estas palavras. Olha, o que ele diz lá no Salmo? Refreia a tua língua do mal, né? Calado. Ele ouviu essas palavras e ficou calado. Quem é o homem que ama a vida e quer viver longamente para ver o bem? Não faz besteira, não pratica o mal, nem contra Saul, nem contra Emelec, nem contra Aquis, rei de Gate, nem contra ninguém. Fica na tua. Quem não é por ti já é a teu favor. E fica calado. Olha como o Salmo é lindo e como a história é desgraçadamente perigosa. Enquanto ele maviosamente transforma Fukushima em manjedoura. Porque é o que esse salmo faz. Pega a Fukushima e faz ela virar numa manjedoura de acolhimento. Clamei e fui acolhido. Olha o poder que a fé pode produzir entre a descrição narrativa dos fatos e a interpretação interior dela, criando dos fatos, criando dentro de nós uma atitude, um caminho, uma reação e uma resposta completamente superiores ao imediatismo que pretende ser acachapante e destruidor da vida da gente. Prossiga só um pouco mais comigo e fique bem acordado, bem acordada, por favor. Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo do rei de Gate, do filisteu, pelo que se contrafez. Olha só o que significa para ele se contrafazer. Literalmente, essa é uma palavra interessante, se contrafez, uma palavra que a gente não usa mais hoje em dia, não é? Morreu no português. Eu fiquei muito contrafeito. Antigamente a gente dizia, não é? Me deixou numa situação que me provocou uma situação na qual eu me senti totalmente contrafeito. Ele me contrafez. É quando você era colocado contra o fluxo da sua natureza. Quando você era forçado a ter que sair de você por uma causa maior, mas um constrangimento. E olha o nível desse contrafazimento, desse desdavisamento de Davi. Olha como é que ele se contrafaz. Ele faz contra si mesmo em seu favor. Porque ele é um homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem. Porque ele teme ao Senhor e o anjo do Senhor está acampado ao redor dele, enquanto isso tudo está acontecendo. Essa é a certeza do cara. Agora, a parte dele ele faz. O anjo está acampado, mas eu me contrafaço. Deus é por mim, e eu também. Deus me ama, e eu também gosto de mim. Tem um bocado de gente querendo me fazer mal. Vou me defender. E todo mundo que quer me proteger
farei o possível para que eles me protejam sem se fazerem mal. E enquanto isso, engrandeçam ao Senhor comigo, porque isso é só uma circunstância. Provai e vede que o Senhor é bom. Porque muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra, ainda que você tenha que se contrafazer para passar pelo livramento, sem ter que ficar fazendo trocações de guerras particulares. Olha como ele age. Pelo que se contrafez Davi diante deles todos, em cujas mãos se fingia de doido e se esgravatava nos póstigos das portas. O cara saiu dando mata-leão em si mesmo, babando, se autoguilhotinava, dava chave de perna em si próprio, se agarrava com as colunas e babava e gargalhava. Aí pronto, contra doido não há ameaça. Não, surtou, acabou, o cara deixou de dizer coisa com coisa. Pode ficar. Se contrafez. E olha só, o que eu acho mais fantástico é o cara se contrafazer nesse nível, dizendo o Senhor é bom e me livrou de todos os meus temores. Vocês não viram dizendo, muito temeu o rei dos filisteus. Já estava fugindo do Davi, e o Senhor me livrou, mas não veio nenhum anjo, mas o anjo estava acampado. Mas não apareceu nenhum anjo. O que apareceu? Davi contrafeito. Mas o Davi contrafeito foi saindo babantemente alegre. Disse, mas que babada mais tranquila. Quem me dera poder resolver as guerras de Israel babando. Oh, provai e vede que o Senhor é bom. O problema foi que a gente ficou com muita pirotecnia, muito efeito especial para Deus ter que se manifestar. E para um homem como Davi, não tinha que aparecer anjo nenhum para ele saber que o anjo estava acampado. Não tinha que haver a harmonização de todas as coisas, nos adulando como playboys de Deus na vida, para ele ter consciência do amor de Deus. Ao contrário, podia haver tribulação de todos os lados, mas ele diz, engrandecei o Senhor comigo, porque ele me livrou de todas as minhas tribulações. Isso é apenas o sintoma humano de algo que no meu coração eu sei que já está pacificado. A minha parte eu faço. Discernir os temores reais, eu discerno. E se o livramento do Senhor é esse vexame, notem que no Salmo ele diz, eu não sofrerei vexame. Se o vexame for esse, para mim não é vexame. Vexame é não ter a coragem de amar a vida, desejar ver o bem e trocar a possibilidade do bem da vida por um orgulho suicida, que não realiza bem nenhum, só me mata jovem, com 25 anos de idade, com 23, com 22 talvez naquela altura, garoto ainda, mas já sabia disso. Só para concluir, de verdade, aqui se diz o seguinte, então disse o rei dos filisteus aos seus servos, bem vedes que este homem está louco. Por que vocês o trouxeram a mim? Levem esse surtado daqui. Faltam-me a mim, porventura, doidos, para que vocês tragam mais esse maluco diante de mim?
Gente assim não entra na minha casa, tira ele daqui. Aí expulsaram ele e o Davi saiu lendo o Salmo. Olha só o que você quer fazer, gozação do perverso. Fica doido, baba, aí o cara diz, expulsa ele daqui. Aí ele diz, bendirei ao Senhor em todo o tempo. Leia agora comigo, que vai fazer outro sentido. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Olha o contexto, gente. Comparem o dele com o nosso. Nossas enxaquecas matam os nossos salmos. Quanto mais Saul e os filisteus. E a fome, e o desamparo, e os inimigos. Mas o homem interpreta a vida com o olhar da fé. Por isso, ele não adoece com a perseguição. Por isso, a pele dele não fica cheia de doenças nervosas, ele não somatiza essas angústias. Por isso, ele não infartou com 33, ele morreu aos 70. Depois de ter guerreado praticamente quase até aos 60. Segurando a espada no campo de batalha. Leia um salmo. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Porque tem que ser gente humilde para dizer, olha, Davi foi salvo virando doido. E o rei expulsou e ele disse, aleluia. Engrandecei o Senhor comigo, exaltemos o seu nome, busquei o Senhor e ele me acolheu e me livrou dos meus medos. Você consegue ver a mão de Deus quando não vem uma espada chamejante? Quando tem apenas um cara que diz, sai daqui, seu doido, era tudo que você precisava, era ir embora dali, ainda que fosse como doido. Você consegue ver a mão de Deus nesse livramento? Ou você diz, não, o Senhor só me livra se eu sair coroado? Davi queria era sair. Se ele saísse, estava bom, porque ele sabia para onde ele ia. E ninguém iria patrociná-lo, o patrocínio já existia dentro dele. Contemplai-o e sereis iluminados, os vossos rostos jamais sofrerão vexame. É o cara que está babando nos pórticos, é que está dizendo isso. Vergonha não é isso. Vergonha não é deixar os filisteus pensando que eu sou doido e me mandando embora, quando pela graça de Deus eu sou um campeão de lucidez. Vergonha é ser estúpido, podendo ser sábio. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, os que buscam o Senhor comem o pão sagrado. Vinde, filhos, escutai-me, vos ensinarei o temor do Senhor. Quer viver bastante? Quer ver o bem? Então, levita o seguinte, guarda a tua língua, aparta-te do mal, faz o que é bom, procura a paz, não entre em guerra idiota, combate o bom combate, deixa Saul brigar sozinho. E olha para Deus, porque o Senhor está perto dos que andam com o coração quebrantado. O Senhor salva o justo de todas as suas aflições e o preserva, resgata a vida de todo aquele que confia nele, e para esse não haverá condenação. 5 minutos para a gente terminar, tá bom? O que eu quero dizer para você? São 9h15, faz 1 hora que eu estou falando exatamente. Eu quero dizer que esse gap, esse abismo que existe entre os fatos da nossa vida e as canções da nossa vida, os salmos da nossa vida, tem que acabar.
Mas como acabar se justamente eu mostrei para vocês que os fatos da vida não têm que ser as cenografias concretas dos nossos salmos interiores? Vocês estão me compreendendo? Em que sentido é que tem que acabar? Tem que acabar é que eu vejo, eu nunca vi o povo cantar hinos mais estrondosos do que de 1985 para cá. Era um negócio que eu vou marchar, eu vou passar, vou arrombar, tô indo e já vou lá, fui, ninguém me tira. Era uma certeza que deram para esses caras que o Senhor nunca deu. E eles cantavam. Agora, todo mundo virou algodão doce. Porque a expectativa do sujeito é: eu sou cabeça, nunca serei cauda. Aí se ele vive como um rabinho bonitinho, ele é um rabinho. Meu Deus, um rabinho é uma coisa muito bonitinha. Ai do mundo sem o rabo. O rabo dá muita graça ao mundo. O rabo dá muitos sinais ao mundo. Quando chega assim, até um leão, eu olho para o rabo dele, se balançou, tá bom a vida. Até para o homem, o livro de Cantares diz que os meneios são colírio para os olhos do marido que observa a mulher andando como uma pombinha de costa. Então, mas para nós o rabo é coisa de incrédulo. Eu sou cabeça. No reino de Deus só tem cacique, não tem índio, só tem rei, não tem servo. No reino de Deus, do Deus pagão, da teologia da prosperidade. Porque no reino de Jesus só tem servo, e o rei é um só. Mas está tudo invertido. Então o que é que acontece? A gente canta essas exaltações acima do trono, não é nem diante do trono. Não, as nossas exaltações já não são diante do trono, já são acima do trono. Para além do trono a gente exalta. Para além do trono te louvarei. Tem até hino que a gente canta dizendo: eu te entronizarei, Senhor. Eu te coroarei, Jesus. Eu te maquiarei, ó Eterno. Eu te prepararei para a tua volta. Deixa que eu cuide do teu cabelo. É nesse estado que a gente está de arrogância. Agora, se chegar em casa e disser: mamãe está com câncer, pronto, acabou. Aí vai lá para a corrente, isso e aquilo, se agarra, não desespera, porque não tem mais céu, não tem mais eternidade, não tem mais nada, só tem aqui. E os sintomas da bênção de Deus aqui é não doer nada, é nada pegar, é ninguém chegar, é nada acontecer, é pneu não furar. Chega nesse nível. Aí Deus está comigo. Porque a preparação é essa. A gente canta essas canções dos guerreiros triunfalistas só porque nós somos os frouxos que não suportam o menor sopro da brisa mais comum da existência mais corriqueira, das dores mais certas. Então os nossos salmos nada tem a ver conosco, e nem nós com os nossos salmos. A esquizofrenia está posta. Quando a Escritura me chama, é para transformar uma história como essa, de um cara que faz um feito, mata, o inimigo morde uma nação e passa a ser odiado pelo rei. A ele é dada uma mulher, a filha do rei, e ele boicota o próprio rei para que ele e a esposa não possam ficar juntos. O filho do rei ama a esse homem Davi, mas esse é um amor fraterno impossível, porque o pai considera isso uma afronta. O cara mal entra na vida e já começa a ser perseguido. Ele só tem 18 anos, já entra nos 19 perseguido, dos 20, sob ameaça de morte.
Ele só foi entregar um farnel que o pai mandou, indo de Belém até um campo de batalha no Vale de Elá. O resto aconteceu. Mas agora ele está nessa situação, fugindo para lá e para cá. Mas ele sabe que o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará. E sabe que quando ele compôs aquele salmo com 18, 19 anos de idade, ele já tinha certeza de que os inimigos estão presentes, que o vale da sombra da morte é real, mas que o Senhor passa com a gente. Não falta nada, é porque o Senhor está junto, o Senhor está perto de todos os que o invocam, como ele diz no Salmo 34 que a gente leu. Então olha só, como é que ele vai apanhando essa situação toda contra ele. Até os que o ajudam não podem ajudá-lo, até quem é por ele não pode confessar que é por ele. Como o sacerdote, que depois vai pagar um preço altíssimo, porque Saul manda matar o sacerdote e 85 outras pessoas da casa dele. Só porque Davi, tentando fazê-lo, ajudá-lo, sendo inocente, para não incriminá-lo, ainda assim Saul decidiu incriminá-lo por causa daquele edomita Doeg, que estava lá vendo a conversa e foi dedurar como X9. Mas vejam a situação toda. E no fim ele vai para os filisteus, e entre os filisteus, olha a calamidade. E o que esse conjunto de coisas produz? Produz esse salmo, que nos garante o seguinte: você não tem que ver coluna de fogo, você não tem que ver nenhum anjo com purpurina. Livramento não é passeio em Orlando. Salvação de Deus frequentemente nos salva enquanto a gente geme. O anjo do Senhor está acampado, mesmo quando não há nenhum sinal de tenda. Quem crê nisso e quem sabe disso, vive a história com a crueza da história e transforma a circunstância da história numa produção que no coração vem carregada dessa riqueza de quem não está refém do que as aparências mostram, mas do que a fé define no coração. Para que isso todavia se estabeleça em nós, tem que haver uma inversão profunda de significados. E daí em diante o que importa tem que ser já não o que os homens chamam de honrado, de importante, de elevado, de simbolizador de sucesso ou de honra ou de vitória. Não. Para que essas circunstâncias produzam esse salmo em mim, é preciso que Jesus seja a minha chave hermenêutica, que Jesus seja o meu olhar interpretativo, que é como eu quero terminar, porque olha só onde esse salmo acaba no Novo Testamento, na boca de Jesus, sabia? Que com Jesus, que eu vou apenas ler para você ver como é que ele chega aqui na presença de Jesus. E olha só o que ele vira. Leia em Marcos, no capítulo 2, no verso 23. Quando se diz: ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passar pelas searas, colhiam espigas. Advertiram os fariseus a Jesus dizendo: vê, olha aí, você não vê não? Hoje é sábado, não é dia de ficar trabalhando, nem de pegar espiga no trigal, não. Por que fazem o que não é lícito aos sábados os teus discípulos?
Olha como a história do que é lícito e não é lícito, se podia comer ou não podia comer o pão da proposição, lá no sumo sacerdote, quando disse, escuta, só tem esse pão aqui. Olha como esse salmo e como aquela história entram para os anais eternos do Evangelho. Quando Jesus diz a eles, nunca lestes o que fez Davi? O texto que a gente leu hoje aqui, Jesus leu. E olha como é que Jesus interpretou aquele texto que a gente leu aqui. Nunca lestes o que fez Davi quando se viu com fome, com necessidade, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no templo, nos dias do sumo sacerdote, filho de Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer senão só aos sacerdotes, e viu como ele também pegou aquele pão e deu para todo mundo comer com ele. Portanto, aprendam, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Assim como as circunstâncias podem acontecer, mas o homem é maior que a circunstância. Você é maior que o sábado. Você é maior que a história. Você é maior que a fome. O que Jesus está dizendo é, essas circunstâncias que vocês chamam de ilícitas e inadequadas são o meu adubo hoje para o meu salmo de louvor que diz aos homens e ao meu Pai que a existência humana preservada vale mais do que tudo aquilo que os homens possam chamar de vexame ou de honradez suicida. Quem é que quer viver dias longos para ver o bem? Aprenda a viver. Não chame de vexame o que o mundo chama de vexame. Caminhe na serenidade. Não deixe que Saul, nem que o rei dos filisteus, nem que Doeg, nem que as circunstâncias mude o seu caminho. Não sirva a reputação. Transforme a pior calamidade num salmo de convicções. Porque se no final, meu amigo, Saul não me achou, a fome não me matou, Doeg não me encontrou, e o rei dos filisteus não me prendeu, o anjo do Senhor se acampou ao redor de mim que o temo, e me livrou. Ah, provai e vede que o Senhor é bom. Não houve nenhum vexame sobre mim, babei e saí ileso. Vexame é perder a cabeça. Vexame não é viver fazendo bem, fazendo bem, fazendo bem, e não se importando com os que queiram nos chamar para o fluxo das suas maldades. Que esse princípio simples da relação dos salmos com a história nos ajude a desenvolvermos pela fé uma pedagogia de atitude diferente no enfrentamento da vida. A partir deste salmo e a partir de Jesus olhando para aquele episódio ao qual o salmo corresponde, eu peço a você, comece a reinterpretar os fatos da sua vida. Esse caldo pode produzir uma canja maravilhosa. Vamos ficar em pé? Quarta-feira que vem eu espero todo mundo aqui para a gente prosseguir vendo mais um salmo da relação entre a história e a interpretação humana. Depois que talvez uns 8 ou 10 salmos desses estejam bem internalizados na gente, a gente vai partir para um segundo princípio. Mas por enquanto, eu gostaria que a gente aprendesse a transformar pedaços de calamidade em
celebrações de gratidão em salmos de libertação, em nome de Jesus. E à medida em que o tempo for passando, a gente vai ouvindo as histórias do que não parecia ser, mas era. São as libertações que não têm cara de libertação, a gente só enxerga como elas nos libertaram depois. Por isso, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Isso não é passado, não é presente, não é futuro. Isto é, em nome de Jesus. Paizinho, obrigado por esses queridos todos que vieram de casa até aqui, esses nossos amados, e os que em seus ambientes residenciais ou de trabalho puderam nos ouvir, meditar na palavra e aprender na singeleza dela aquilo que é essencial para a vida. Por favor, eu não quero agregar nenhuma palavra a mais, que o teu Espírito nos ponha cara a cara com o desafio mais simples da fé, que é aprendermos já a dizer, no fim de tudo, o salmo dos salmos, que não seja só no fim da vida, mas durante o curso da nossa vida, a gente aprenda a fazer essa integração, essa reconciliação da vida com o salmodiar, produzindo terapia, divã, saúde interior para o nosso coração, que é o salmo que diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira mente, e os campos não produzem mantimento, todavia eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Em nome de Jesus. Amém, amém. Vão na paz do Senhor. Vocês em casa fiquem na paz do Senhor.